Você sabia que a guerra mais assimétrica do século XX não foi decidida por bombas, mas por uma ideia? Imagine um gigante, um colosso de metal e fogo, com músculos de aço e um orçamento infinito, capaz de apagar cidades inteiras do mapa com um estalar de dedos. Agora imagine esse gigante tentando esmagar um fantasma. Um fantasma que veste pijamas de algodão, usa sandálias feitas de pneu e se alimenta de uma tigela de arroz. Esse é o paradoxo que vamos desvendar esta noite. A imagem de um bombardeiro B-52, o trovão de um deus mal-humorado rasgando os céus, sendo sistematicamente frustrado por um fazendeiro que se movia por túneis escavados com as próprias mãos. A história da Guerra do Vietnã é a história de um poderio militar absoluto colidindo com uma força que não pode ser medida em megatons ou contada em dólares. A força da vontade humana. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal, para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Você está no comando de uma máquina de guerra que gastou mais de 168 bilhões de dólares, o equivalente a mais de $1 trilhão hoje. Uma máquina que despejou sobre um país do tamanho do estado da Bahia mais do que o dobro de bombas usadas em toda a Segunda Guerra Mundial. Você tem porte-aviões, helicópteros, tanques e mais de 500 mil de soldados equipados com o que havia de mais moderno. Seu inimigo, em teoria, não deveria durar um mês. E ainda assim, a guerra se arrasta, ano após ano. O gigante sua, sangra e se cansa, enquanto o fantasma persiste. Como isso é possível? A resposta, como vamos descobrir juntos, não está nos arsenais, mas dentro da mente humana. Esta não é apenas uma história de batalhas. É uma história sobre psicologia, sobre percepção e sobre como a arrogância de um gigante pode ser a sua maior fraqueza. Historiadores ainda discutem se a estratégia americana foi uma aplicação falha de uma doutrina sólida, ou se a própria doutrina de guerra convencional era fundamentalmente inútil naquele cenário. Era uma guerra de atrito, uma equação matemática onde se acreditava que, aplicando força suficiente, o inimigo, inevitavelmente, quebraria. O problema é que o inimigo não estava lutando a mesma guerra. Para os Estados Unidos era um conflito geopolítico em um tabuleiro distante. Para os vietnamitas, era a batalha final pela alma de sua terra. Como curiosidade, em meio a essa tensão, a cultura pop tentava se infiltrar no caos. Muitos soldados americanos dependiam de revistas como a Playboy, enviadas de casa, não apenas por seu conteúdo óbvio, mas como um totem de normalidade, um portal para um mundo de carros, música e conforto que parecia estar a galáxias de distância da lama e do medo da selva. Era um lembrete psicológico do que eles defendiam ou, pelo menos, do que haviam deixado para trás. Para entender a resistência, você precisa entender a mente do homem que a personificava. Em seus relatórios de inteligência você vê o nome dele, o Chi Min. Ele é pintado como um peão de Moscou, um fantoche de Pequim, mais um rosto na galeria de vilões comunistas. Mas essa imagem é um filtro, uma simplificação perigosa que esconde a verdade. A verdade é que o Chi Min era, antes do tudo, um fantasma nacionalista que assombrava o Vietnã há décadas. Ele não era um produto da Guerra Fria, ele era uma relíquia viva da era colonial. Você precisa imaginá-lo não em um bunker de concreto, mas em uma caverna nas montanhas, magro, com uma barba rala e olhos que viram a queda de impérios. Ele passou a vida inteira com um único objetivo, a independência do Vietnã. A ideologia comunista não era o destino, era o veículo. Era a única ferramenta que lhe oferecia apoio contra os colonizadores franceses e, mais tarde, contra você. É um erro psicológico clássico, você foca tanto na etiqueta, no rótulo de comunista, que deixa de ver o conteúdo do frasco, o nacionalismo fervoroso. Para o Chi Min e seus seguidores, a América não era a defensora da liberdade. Era apenas o novo rosto do colonizador, o mesmo tipo de poder estrangeiro que eles lutavam para expulsar há quase um século.
Historiadores ainda debatem intensamente se ele era um nacionalista pragmático que adotou o comunismo como meio para um fim, ou um comunista convicto cuja ideologia foi moldada por sua experiência anticolonial. A resposta provavelmente está em algum lugar no meio, mas para os camponeses que o seguiam, a distinção não importava. Ele falava a língua deles, a língua da terra, da ancestralidade, da expulsão do invasor. A América, com seus helicópteros e sua retórica sobre a liberdade global, falava uma língua estranha sobre uma ameaça abstrata. Uma curiosidade que raramente aparece nos documentos oficiais é a jornada de Ho Chi Minh como um jovem no Ocidente. Antes de ser um revolucionário, ele trabalhou em Londres como ajudante de cozinha, chegando a ser um aprendiz de confeiteiro com o lendário chefe Auguste Escoffier. Em Paris, ele trabalhou como retocador de fotografias. Ele viu o Ocidente por dentro, ele leu sua literatura, ele entendeu suas contradições e, em um dos momentos mais irônicos da história, quando ele declarou a independência do Vietnã, em 1945, ele começou seu discurso citando diretamente a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Todos os homens são criados iguais. Ele tentou estender a mão, mas a mão que ele viu de volta estava ajudando a França a recolonizar seu país. Ao ignorar esse profundo desejo por autodeterminação, você, o gigante, cometeu seu primeiro grande erro de cálculo. Você pensou que estava lutando contra uma ideologia, mas na verdade estava lutando contra a própria história de um povo. Agora, vamos mergulhar na sua própria mente, a mente do gigante. Por que você está aqui, afinal? A resposta oficial é complexa, cheia de termos geopolíticos, mas a verdadeira força motriz é muito mais simples e visceral. É o medo. É a sombra psicológica da teoria do dominó. Imagine uma fileira de peças de dominó dispostas sobre o mapa do Sudeste Asiático. O Vietnã é a primeira peça. Se ela cair para o comunismo, diz a teoria, a próxima, o Camboja, cairá. Depois o Laos, a Tailândia, a Birmânia, até que a maré vermelha chegue às praias de nações mais importantes. Você vê isso em briefings, em discursos presidenciais, em artigos de jornal. A imagem é tão simples, tão visualmente poderosa que se torna uma verdade inquestionável. É uma profecia autorrealizável, alimentada pela ansiedade da Guerra Fria. O comunismo não é mais uma ideologia política. Ele é tratado como um contágio, uma doença que se espalha de nação em nação. E a América se vê como um médico, o único capaz de conter a epidemia, mesmo que o tratamento envolva uma cirurgia radical e invasiva. Essa paranoia não nasce no vácuo. Ela é alimentada pela perda da China para o comunismo em 1949 e pelo impasse sangrento na Guerra da Coreia. Políticos em Washington estão aterrorizados com a ideia de serem acusados de perder o Vietnã. A pressão interna para parecer forte, para não ceder um centímetro ao avanço comunista, é imensa. A teoria do dominó se torna então uma justificativa perfeita, uma estrutura psicológica que transforma uma guerra civil distante em uma batalha existencial pela sobrevivência do mundo livre. Historiadores discutem se os principais formuladores de políticas, como o presidente Eisenhower ou o secretário de Estado John Foster Dulles, realmente acreditavam na literalidade da teoria, ou se a usavam como uma ferramenta de relações públicas para convencer um público cético. A verdade é que, uma vez que uma ideia tão potente é liberada na consciência coletiva, ela ganha vida própria. Ela simplifica o complexo, dá uma cara ao medo e oferece uma solução aparentemente lógica, a intervenção. Uma curiosidade interessante nesse contexto de medo global é como ele se manifestava na cultura popular da época. Filmes de ficção científica, como Invasores de Corpos do 1956, onde alienígenas substituem humanos por cópias sem emoção, eram vistos como alegorias diretas da ameaça comunista. A ideia de que seus vizinhos poderiam ser secretamente um deles. Essa mentalidade de nós contra eles, de um inimigo que se infiltra e corrompe por dentro, era exatamente a mesma lógica aplicada ao Vietnã. Você não está apenas lutando contra soldados inimigos. Você está lutando contra a própria propagação de uma ideia,
E isso transforma a selva vietnamita no epicentro de uma batalha pela alma do planeta. Agora olhe para os seus soldados, os homens que você envia para lutar essa guerra psicológica. O soldado americano médio que pisa no Vietnã é jovem, muitas vezes um recruta de 19 anos, arrancado de sua cidade natal e jogado em um mundo que desafia toda a sua compreensão. Ele está lá para cumprir seu tour, um período fixo de 365 dias. No calendário mental dele, cada dia é uma contagem regressiva. Ele não está lutando para conquistar território ou para libertar uma cidade permanentemente. Ele está lutando para sobreviver até o dia de sua partida. Isso cria uma psicologia de combatente temporário. O objetivo principal não é vencer a guerra. É não ser o último soldado a morrer em uma guerra que todos em casa já começam a questionar. Agora, contraste isso com a mentalidade do seu adversário. O guerrilheiro Vietcong ou o soldado do exército do Vietnã do Norte não tem um tour. Ele não tem uma data de partida. Ele está em casa. A selva, que para o americano é um inferno verde e hostil, para ele é um santuário. A vila que o americano vê como um ninho de potenciais inimigos, para ele é sua família, seus ancestrais, seu mundo. Ele não está lutando por um ano. Ele está lutando por toda a sua vida e pela vida de seus filhos. Ele é o defensor perpétuo. Historiadores militares apontam essa rotação anual de pessoal como uma das maiores fraquezas táticas dos Estados Unidos da América. Assim que um soldado ganhava experiência, aprendia a ler os sinais da selva e a entender as táticas do inimigo, ele era enviado de volta para casa, e um novato inexperiente tomava o seu lugar. Isso impedia a formação de unidades coesas com memória institucional. Era um exército em um estado constante de amnésia, reaprendendo as mesmas lições dolorosas repetidamente. Em essência, os Estados Unidos não lutaram uma guerra de 10 anos, eles lutaram 10 guerras de um ano cada. Para adicionar uma camada de surrealismo, pense em como era o descanso desses soldados. Durante o conflito, a praia de VNG Tal, uma cidade costeira, foi designada como uma área de RAs, descanso e recreação. Um soldado podia estar trocando tiros na selva densa pela manhã e à tarde estar em uma praia bebendo uma cerveja gelada, cercado por pranchas de surf e música rock. Era como se tentasse implantar um pedaço da Califórnia no meio da zona de guerra. Essa dissonância cognitiva, essa transição abrupta entre o horror e a normalidade forçada, apenas aprofundava o sentimento de alienação e a sensação de que nada daquilo era real. Você tinha um exército de turistas lutando contra um exército de habitantes locais. Um lado contava os dias para ir embora, o outro lutava para garantir que teria um lar para onde voltar. Em uma batalha de resistência, a psicologia da motivação determinaria o vencedor muito antes da última bala ser disparada. Toda grande guerra precisa de um momento catalisador, um evento tão claro e ultrajante que une a nação e silencia os céticos. Para sua guerra no Vietnã, esse momento chega em uma noite quente e escura de agosto de 1964, nas águas do Golfo de Tonkin. A história que você conta ao mundo é simples. Navios de guerra americanos patrulhando pacificamente em águas internacionais foram atacados 2 vezes, sem provocação, por barcos norte-vietnamitas. É uma história de agressão descarada, um ato de guerra que exige uma resposta. Mas a realidade, como a água do Golfo naquela noite, é turva e cheia de sombras. O primeiro ataque, em 2 de agosto, realmente aconteceu. O destroyer USS Maddox, que estava em uma missão de espionagem eletrônica, trocou tiros com barcos de patrulha norte-vietnamitas. Foi um confronto real, mas compreensível, dado o contexto de operações secretas que você estava apoiando contra o Vietnã do Norte. O problema, o evento que cria a realidade da guerra, acontece 2 dias depois. Na noite do 4 de agosto, o Maddox e outro destroyer, o USS Turner Joy, relatam um segundo ataque, mas desta vez não há destroços, não há inimigos capturados, apenas ecos no sonar, luzes estranhas no horizonte
e os relatos de operadores de radar exaustos e nervosos, imagine a cena na ponte de comando, o ar pesado de umidade e tensão. Os marinheiros veem torpedos na água, mas podem ser apenas os efeitos do próprio leme do navio. Eles disparam por horas contra alvos que ninguém consegue ver claramente. É um balé caótico de sombras e suposições. O próprio comandante no local, o capitão John Herrick, envia uma mensagem cautelosa, expressando dúvidas se o ataque foi genuíno, sugerindo que condições climáticas anômalas e operadores de sonar ansiosos podem ter sido os culpados. Mas em Washington, a 10.000 quilômetros de distância, a ambiguidade não é bem-vinda. O presidente Lyndon B. Johnson precisa parecer forte. Ele está em um ano eleitoral e não pode ser visto como fraco diante da agressão comunista. A pressão para agir é esmagadora. As dúvidas expressas pelos comandantes no local são convenientemente postas de lado. A narrativa do ataque não provocado é muito mais útil. Historiadores ainda debatem ferozmente o grau de engano deliberado. Alguns acreditam que Johnson e seu secretário de defesa, Robert McNamara, conscientemente manipularam as informações para obter a autorização do Congresso para a guerra. Outros argumentam que eles foram vítimas de um fenômeno psicológico conhecido como confirmação de viés. Eles estavam tão convencidos da hostilidade do inimigo que interpretaram as evidências ambíguas como prova de suas crenças. Uma das curiosidades mais contundentes vem do piloto James Stockdale, que mais tarde se tornaria um dos prisioneiros de guerra americanos mais famosos. Ele estava sobrevoando os destroyers naquela noite e relatou repetidamente que não viu nenhum barco inimigo nem ataque. Anos depois, ele diria: "Eu tive o melhor lugar da casa para assistir aquele evento, e nossos destroyers estavam apenas atirando em alvos fantasmas." Mas a sua voz não foi ouvida. A necessidade de uma justificativa era mais forte que a realidade. O incidente, real ou imaginado, se torna o tijolo fundamental para a construção da guerra. Ele resulta na resolução do Golfo de Tonkin, que o Congresso aprova quase por unanimidade, dando ao presidente o poder de usar força militar convencional no Vietnã, sem uma declaração formal de guerra. Foi um cheque em branco assinado com base em ecos e medo. A guerra agora tinha sua permissão legal, fabricada a partir da névoa da incerteza. Com a autorização em mãos, você mergulha de cabeça na selva, esperando uma guerra de frentes de batalha e exércitos marchando. Em vez disso, você se encontra lutando contra um inimigo que é mais um conceito do que uma força visível. É uma guerra contra fantasmas. Você está em uma patrulha, o ar úmido e pesado como um cobertor molhado. O silêncio da selva é ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo som da sua própria respiração. De repente, uma rajada de tiros vem de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Você se joga no chão, o coração martelando contra as costelas, mas quando o tiroteio para e a fumaça se dissipa, não há ninguém lá. O inimigo se dissolveu de volta na folhagem. Essa é a essência da guerra de guerrilha. Não se trata de manter território, trata-se de desgastar a sua mente. Trata-se de criar um estado constante de tensão e incerteza, onde cada arbusto pode esconder um atirador, cada caminho pode abrigar uma armadilha. A ferramenta mais icônica dessa guerra invisível é o complexo de túneis de Xe. Imagine uma cidade subterrânea, um formigueiro humano se estendendo por mais de 200 quilômetros sob seus pés. Esses não eram apenas buracos no chão, eram estruturas de múltiplos níveis com alojamentos, hospitais improvisados, cozinhas sem fumaça e até mesmo teatros. As entradas eram minúsculas, perfeitamente camufladas sob folhas ou dentro de cupinzeiros, levando a um labirinto escuro e claustrofóbico. Para um soldado americano, esses túneis eram a personificação do pesadelo. Eles eram o domínio do inimigo, um lugar onde a sua superioridade tecnológica não significava nada.
Você enviava homens apaledados de ratos tetano para rastejar por esses corredores apertados, armados apenas com uma pistola e uma lanterna. Imagine a pressão psicológica rastejando no escuro total, o ar viciado, sem saber se a próxima curva levaria a um guerrilheiro esperando ou a uma armadilha com estacas de bambu envenenadas. Historiadores veem os túneis de CC não apenas como uma maravilha da engenharia militar, mas como um poderoso símbolo psicológico. Eles demonstravam que o inimigo controlava a própria terra de uma forma que você nunca poderia. Eles podiam atacar e recuar para um santuário literal sob seus pés. Isso minava a sua moral, a sensação de que você estava enfrentando um inimigo onipresente, quase sobrenatural. Uma curiosidade sobre a vida nos túneis revela a incrível resiliência vietnamita. Para cozinhar sem que a fumaça denunciasse sua posição, eles construíam longos dutos subterrâneos que dispersavam a fumaça em vários pontos distantes, fazendo-o aparecer com a névoa matinal da selva. Eles aprenderam a viver em simbiose com o ambiente, usando a natureza como seu maior aliado. Enquanto isso, você, o gigante, tentava combater essa guerra de sombras com uma força esmagadora. Você bombardeava áreas inteiras, desfolhava a selva com herbicidas, mas era como tentar socar a água. A guerra de guerrilha não era sobre aniquilação. Era sobre paciência e resistência. Era uma batalha de vontades, e a cada dia que o inimigo sobrevivia e continuava a lutar, ele estava, psicologicamente, vencendo. M. Washington. E no quartel-general em Saigon, a guerra invisível cria um problema de percepção. Como você mede o progresso em um conflito sem linhas de frente, onde a conquista de território é temporária e sem sentido? Se você não pode mostrar um mapa com novas áreas conquistadas, como você prova para o público e para os políticos que está vencendo? A solução encontrada é tão brutal quanto simplista: a contagem de corpos. O body count se torna a principal métrica de sucesso. A lógica é a de uma guerra de atrito levada ao seu extremo mais frio. Se você matar mais inimigos do que eles conseguem recrutar eventualmente, eles ficarão sem homens e a guerra terminará. Todas as noites, os telejornais nos Estados Unidos anunciavam os números. Hoje, as forças aliadas mataram 457 soldados inimigos, com perdas americanas de 43. Parecia uma equação matemática de vitória. Mas essa métrica cria uma psicologia perversa no campo de batalha. A pressão sobre os comandantes para produzir números altos é imensa. Promoções e reconhecimento dependem de entregar um body count favorável. Isso leva a uma consequência inevitável e trágica: a desumanização de todos os vietnamitas. Um corpo vietnamita morto, seja ele um soldado vietcongui ou um fazendeiro de arroz que estava no lugar errado na hora errada, muitas vezes acabava na mesma coluna do relatório. A distinção entre combatente e civil começa a se apagar. A regra não dita se torna: se está morto e é vietnamita, é um volume corrente, um vietcongui. Historiadores consideram a política de contagem de corpos um dos maiores erros morais e estratégicos da guerra. Ela não apenas levou a atrocidades, mas também deu uma falsa sensação de progresso. Os generais em Saigon olhavam para os gráficos ascendentes e acreditavam genuinamente que estavam vencendo. Eles estavam ganhando a guerra no papel, mas perdendo-a nos corações e mentes do povo vietnamita e do público americano. Uma curiosidade sinistra dessa prática era o surgimento das cartas da morte. Soldados americanos às vezes colocavam um as de espadas, a carta da morte, na cultura popular, nos corpos dos inimigos mortos como uma forma de guerra psicológica. A ideia era criar medo no inimigo. No entanto, para os vietnamitas, a carta não tinha esse significado cultural. Era apenas um pedaço de papel estranho deixado para trás pelos invasores. O efeito psicológico mais profundo não foi sobre o inimigo, mas sobre os próprios soldados americanos, que eram incentivados a ver a morte não como uma tragédia, mas como um ponto em um placar. Essa busca incessante por números ignora a variável mais importante da equação: a resiliência do seu adversário.
Você pode matar 10 soldados inimigos para cada um dos seus que perde, mas se o inimigo está disposto a perder 10 e tem a capacidade de recrutar mais 11, você não está vencendo. Você está apenas enchendo um cemitério, enquanto a vontade de lutar do outro lado permanece intacta. A contagem de corpos era uma métrica que media a atividade, não o progresso, uma ilusão de sucesso que mascarava um pântano cada vez mais profundo. Enquanto você se concentrava em batalhas táticas e contagem de corpos no Vietnã do Sul, a verdadeira força vital da resistência fluía incessantemente a centenas de quilômetros de distância. Você a chama de Trilha Ho Chi Minh. Mas a palavra trilha é uma simplificação enganosa, quase poética, que esconde a magnitude e a genialidade da operação. Não era um único caminho na floresta. Era uma teia de aranha, um sistema circulatório de estradas, trilhas de terra, atalhos de bicicleta e hidrovias que se estendiam por mais de 16 mil quilômetros através das selvas e montanhas do vizinho Laos e Camboja. Era a artéria que bombeava soldados, armas, munições e suprimentos do Vietnã do Norte para o campo de batalha no Sul. E para você, era uma fonte de frustração infinita. Você joga tudo o que tem contra ela. Você lança a Operação Rolling Thunder, uma campanha de bombardeio sustentado que dura anos. Você despeja milhões de toneladas de explosivos tentando cortar essa linha de vida. Você usa sensores eletrônicos, desfoliantes, e até mesmo tenta criar chuva artificial para transformar a trilha em um mar de lama. Mas a trilha se recusa a morrer. Ela é como uma criatura viva, uma hidra. Você corta uma cabeça e 2 novas crescem em seu lugar. Você bombardeia uma seção da estrada e durante a noite, equipes de trabalhadores, muitas vezes mulheres e idosos, emergem da selva para preencher as crateras com as próprias mãos. A trilha Ho Chi Minh se torna um símbolo poderoso da resiliência vietnamita. É a manifestação física da sua vontade de lutar. A mente americana, acostumada com a lógica da engenharia e da força bruta, simplesmente não conseguia conceber como uma rede tão primitiva poderia resistir a um ataque tecnológico tão avassalador. Historiadores veem a falha em neutralizar a trilha como um microcosmo do fracasso de toda a guerra. Demonstra a incapacidade de entender a natureza da guerra popular e a importância da motivação humana sobre o poderio material. Uma curiosidade que ilustra a engenhosidade na trilha é o uso de bicicletas. Não eram bicicletas comuns, eram bicicletas de carga reforçadas para carregar centenas de quilos de suprimentos. Equipes de ciclistas se especializaram em empurrar essas bicicletas por caminhos estreitos, onde nenhum caminhão poderia passar. Eles se tornaram uma parte vital da logística, silenciosos, eficientes e quase impossíveis de detectar do ar. Eram formigas de aço, movendo montanhas grão a grão bem debaixo do seu nariz. A sua incapacidade de parar esse fluxo constante de suprimentos tinha um efeito psicológico devastador nas suas tropas no sul. Não importava quantas batalhas elas vencessem ou quantos inimigos matassem. No dia seguinte, novas tropas e novas armas chegavam como se materializadas do nada. Isso criava uma sensação de futilidade, de estar lutando uma guerra sem fim contra um inimigo com recursos inesgotáveis. A trilha não era apenas uma rota logística, era uma arma psicológica. Era a prova constante de que, não importava o que você fizesse, o inimigo continuaria vindo. Era a artéria pulsante da revolução. E enquanto ela batesse, a guerra nunca terminaria a seu favor. Você acredita piamente na sua vantagem tecnológica. É o pilar da sua estratégia e da sua autoconfiança. Você possui armas que parecem saídas da ficção científica, ferramentas de destruição tão poderosas que deveriam logicamente subjugar qualquer resistência. Você tem um napalm, uma gelatina incendiária que adere a tudo o que toca, queimando a mais de 800 graus Celsius. Volca-U para limpar áreas da selva, para destruir bunkers, para incinerar a cobertura que protege o seu inimigo. A imagem de bolas de fogo alaranjadas florescendo na paisagem verde se torna uma das assinaturas visuais da guerra.
Depois há o agente laranja, um poderoso herbicida. Você o despeja de aviões em uma operação chamada Ranch Hand. O lema deles era: só nós podemos prevenir florestas. Em sua mente, a lógica é clara. Se o inimigo se esconde na selva, então elimine a selva. Milhões de litros são pulverizados sobre o Vietnã, desfolhando árvores, destruindo plantações. E, como se descobriria mais tarde, envenenando a terra e as pessoas com dioxina por gerações. Essas armas representam a ilusão do controle tecnológico. A crença de que você pode dobrar a natureza e a vontade humana, a sua força. Mas a selva é resiliente, e o espírito humano ainda mais. O napalm queima a vegetação, mas deixa para trás uma paisagem carbonizada e fantasmagórica, que oferece uma nova forma de cobertura. As bombas criam crateras que ironicamente se enchem de água da chuva e se tornam fontes de água potável ou criadouros de peixes para os guerrilheiros. O agente laranja destrói as plantações, mas em vez de matar o inimigo de fome, apenas fortalece sua determinação e seu ódio contra você. Cada ato de destruição tecnológica se torna um ato de recrutamento para o inimigo. Historiadores argumentam que essa dependência excessiva da tecnologia criou uma perigosa distância psicológica. A guerra se torna uma abstração vista de 30.000 pés de altura. Você aperta um botão em um cockpit e uma vila desaparece. Você não vê os rostos, não ouve os gritos. É uma guerra limpa, asséptica, para quem a trava de longe, mas para quem está no chão, é um inferno que apenas alimenta o ciclo de violência. Uma curiosidade sombria sobre a aplicação da tecnologia é o desenvolvimento de minas borboleta. Eram pequenas minas antipessoais, muitas vezes coloridas, projetadas não para matar, mas para mutaler. A lógica militar era fria. Um soldado ferido exige que outros soldados o retirem do campo de batalha, sobrecarregando a logística e a moral do inimigo. Essas pequenas e terríveis invenções, espalhadas aos milhares, tornaram a Terra uma armadilha permanente, muito depois de os soldados terem partido. A sua fé na tecnologia o cega para a realidade do campo de batalha. Você acredita que pode vencer bombardeando o inimigo até a Idade da Pedra, sem perceber que em muitos aspectos eles já operavam com uma simplicidade e uma eficiência que suas máquinas complexas não conseguiam superar. Você trouxe supercomputadores para lutar contra um ábaco, e o ábaco continuava a funcionar dia após dia, com uma resiliência que seus circuitos nunca poderiam igualar. A tecnologia lhe deu o poder de destruir, mas não o poder de controlar. Por anos, você e seus generais têm alimentado uma narrativa de otimismo. Em cada entrevista, em cada relatório, a mensagem é a mesma: estamos vencendo. O general Westmoreland, seu principal comandante no Vietnã, vai à televisão e fala sobre uma luz no fim do túnel. Você acredita nisso? Os gráficos de contagem de corpos, a tonelagem de bombas despejadas, tudo aponta para uma vitória inevitável. E então, em 31 de janeiro de 1968, o túnel desaba sobre você. É o início do Tet, o feriado do Ano Novo Lunar Vietnamita. Tradicionalmente um tempo de trégua, mas naquela noite, a trégua é quebrada da maneira mais espetacular e aterrorizante possível. Mais de 80.000 soldados norte-vietnamitas e vietcongues lançam um ataque coordenado em mais de 100 cidades e postos avançados em todo o Vietnã do Sul. Eles atacam simultaneamente, da zona desmilitarizada às capitais provinciais no delta do Mekong. É uma ofensiva de uma audácia à escala que você julgava impossível. O momento mais chocante, o que quebra a mente americana, acontece em Saigon. Um esquadrão de 19 comandos vietcongues dinamita um buraco na parede do complexo da Embaixada dos Estados Unidos, o próprio símbolo da presença e do poder americano no país. Por horas eles lutam contra fuzileiros navais dentro do pátio da embaixada. A batalha é transmitida ao vivo para os lares americanos. Militarmente, a ofensiva do Tet é um desastre para o Vietnã do Norte.
Eles sofrem perdas catastróficas. Dezenas de milhares de seus melhores combatentes são eliminados. Eles não conseguem manter nenhuma das cidades que atacam. No papel, é uma vitória esmagadora para você e para as forças sul-vietnamitas. Mas a guerra não é travada no papel, é travada na percepção pública. A ofensiva do Tet se torna a derrota psicológica mais devastadora da guerra para os Estados Unidos. A luz no fim do túnel se revela ser o farol de um trem vindo na sua direção. Historiadores veem o Tet como o ponto de virada definitivo. A discrepância entre a narrativa oficial de vitória iminente e a imagem de soldados inimigos lutando no gramado da sua embaixada era grande demais para ser ignorada. Ela cria uma lacuna de credibilidade que nunca mais seria fechada. O lendário âncora de telejornal Walter Cronkite, o homem de maior confiança da América, vai ao Vietnã e, ao retornar, declara em um editorial especial que a guerra está em um impasse e que a única saída racional é a negociação. Disse que o presidente Johnson, ao assistir, teria dito: "Se eu perdi Cronkite, perdi a América Média." Uma curiosidade sobre a ofensiva é como os Vietcongues conseguiram contrabandear armas para as cidades. Eles as esconderam em caminhões de flores, em cestos de vegetais e até mesmo em caixões usados em funerais falsos. A preparação foi meticulosa, acontecendo bem debaixo do seu nariz, mais uma vez demonstrando a sua falha em compreender a profundidade do apoio popular que o inimigo possuía. A ofensiva quebrou sua vontade de lutar. O custo em sangue e tesouro não parecia mais justificar a busca por uma vitória militar que de repente parecia impossível. A questão em Washington não era mais como podemos vencer, mas sim como podemos sair sem parecer que perdemos. Após a ofensiva do Tet, o campo de batalha mais importante não está mais nas selvas do Vietnã, mas nas salas de estar dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, você está travando uma guerra televisionada. Todas as noites, as famílias se reúnem em frente aos seus aparelhos de TV e, em vez de comédias e programas de variedades, elas veem a guerra em cores cruas e perturbadoras. Elas não veem os mapas estratégicos ou os gráficos de contagem de corpos. Elas veem jovens americanos em patrulhas exaustivas, veem a lama, o sangue e o medo nos olhos dos soldados. Elas veem aldeias em chamas. Elas veem a famosa fotografia de Ed Adams, capturando o momento exato em que um chefe de polícia sul-vietnamita executa um prisioneiro vietcongo e, com um tiro na cabeça, a queima-roupa. Essa imagem, transmitida para o mundo, se torna um símbolo brutal da complexidade moral do conflito. A mídia não está necessariamente sendo anti-guerra. Os repórteres estão apenas fazendo seu trabalho, mostrando o que está acontecendo. Mas a realidade da guerra, quando transmitida sem o filtro da propaganda governamental, é inerentemente chocante. Ela cria uma profunda dissonância cognitiva na mente do público. De um lado, você tem o presidente e os generais em Washington dizendo que a guerra é nobre, necessária e que está sendo vencida. Do outro, você tem as imagens diárias de caos, sofrimento e um impasse brutal em quem acreditar. A sua palavra oficial ou os seus próprios olhos. A guerra na sala de estar começa a erodir o apoio público de uma forma que nenhum protesto de rua conseguiu fazer. A confiança no governo despenca. O movimento anti-guerra, que antes era visto como um grupo marginal de estudantes e hippies, começa a ganhar simpatia da classe média. Pais e mães que veem os horrores da guerra todas as noites começam a se perguntar por que seus filhos estão sendo enviados para lutar e morrer por uma causa tão confusa e distante. Historiadores debatem o verdadeiro impacto da mídia. Alguns da escola "a mídia perdeu a guerra" argumentam que a cobertura negativa e implacável minou a vontade nacional e deu conforto ao inimigo. Outros, mais prevalentes hoje, argumentam que a mídia foi apenas o mensageiro e que a realidade da guerra era simplesmente insustentável para o público americano a longo prazo. A cobertura apenas acelerou um processo de desilusão que já estava em andamento. Uma curiosidade sobre essa guerra midiática é como as próprias tropas no Vietnã a consumiam. Elas liam
O Stars and Stripes, o jornal militar oficial, que apresentava uma visão mais otimista do conflito. Ao mesmo tempo, elas ouviam a rádio das Forças Armadas, que tocava o rock and roll que elas amavam, mas que também transmitia notícias censuradas. No entanto, muitos também conseguiam acesso a revistas como a Time e a Newsweek, que pintavam um quadro muito mais sombrio. Essa mistura de informações criava uma sensação de esquizofrenia, onde os soldados no terreno muitas vezes se sentiam desconectados, tanto da versão oficial do governo quanto da percepção do público em casa. Eles estavam presos em um limbo, lutando uma guerra que ninguém, nem mesmo eles, parecia entender completamente. Agora volte para a mente do soldado americano individual. O jovem de 19 anos que você deixou contando os dias para voltar para casa. Após a ofensiva do Tet, algo fundamental muda em sua psique. A já frágil crença na missão começa a se desintegrar completamente. A guerra, que antes era confusa, agora parece absurda. A questão "o que estou fazendo aqui?" se torna um refrão constante e atormentador. A rotação de um ano, que já era um problema tático, se transforma em uma catástrofe psicológica. O soldado se torna obcecado com a sua Deirus, a data de fim de seu serviço. Conforme a data se aproxima, ele se torna cada vez mais cauteloso, evitando riscos. Ninguém quer ser o último a morrer. Essa mentalidade, conhecida como curto, corrói a eficácia do combate. Unidades inteiras podem se tornar relutantes em engajar o inimigo, focadas apenas em sobreviver aos últimos meses, semanas ou dias. A coesão, o vínculo que mantém os soldados lutando uns pelos outros, se fratura. O inimigo não é mais apenas o Vietcong ou o Exército do Norte. O inimigo se torna o próprio tempo, a própria guerra. O colapso moral se manifesta de várias formas. O uso de drogas, especialmente maconha e heroína, que eram baratas e fáceis de obter, dispara. É uma forma de automedicação, uma tentativa de entorpecer o medo, o tédio e a sensação de futilidade. Em casos extremos, a disciplina quebra completamente, levando a um fenômeno assustador conhecido como fragging. O termo se refere ao uso de uma granada de fragmentação para assassinar um oficial ou sargento impopular, geralmente um que era visto como muito agressivo ou que colocava a vida de seus homens em risco, desnecessariamente. Historiadores veem o fragging como o sintoma mais extremo do colapso da autoridade e da moral dentro do exército. Não era um fenômeno generalizado, mas o fato de acontecer e ser temido já dizia tudo sobre o estado psicológico das suas forças armadas. Você estava enfrentando uma rebelião silenciosa de dentro para fora. Uma curiosidade que destaca a alienação do soldado é a música que eles ouviam. Enquanto a rádio das Forças Armadas tocava sucessos pop, os soldados em seus alojamentos e bases de fogo ouviam fitas cassete com músicas de protesto que eram populares em casa. Canções como Fortunate Son do Creedence Clearwater Revival, que criticava a natureza de classe da guerra, ou Ar de Edwin Starr, com seu refrão retumbante "Guerra, para que serve?", se tornaram hinos não oficiais. Imagine a dissonância de estar em uma zona de combate, sendo instruído a lutar por seu país, enquanto ouve uma trilha sonora que diz que a sua luta é inútil e injusta. A guerra para o soldado americano deixou de ser sobre vencer. Deixou de ser sobre defender a liberdade ou parar o comunismo. Tornou-se uma luta individual e desesperada pela sobrevivência física e mental, em um ambiente que não fazia mais nenhum sentido. Você enviou um exército para lutar contra um inimigo externo, mas o inimigo mais perigoso acabou sendo o que cresceu dentro das mentes de seus próprios homens. A pressão psicológica, a desumanização causada pela contagem de corpos e o colapso da moral precisavam de uma válvula de escape. Em 16 de março de 1968, essa pressão explode da forma mais horrível e sombria imaginável. Você está com a Companhia Charlie do 1º Batalhão, 20º Regimento de Infantaria. Seus homens estão nervosos.
Eles sofreram perdas recentes por minas e armadilhas. A inteligência diz que a aldeia de My Lai é um reduto Vietcong. Eles são informados de que todos os civis inocentes terão partido para o mercado local, e que qualquer um que permanecer é um inimigo ou um simpatizante. Eles recebem ordens que, embora ambíguas, são interpretadas como uma licença para matar tudo o que se move. O que se segue não é uma batalha e um massacre. Por 4 horas, os soldados americanos atiram em civis desarmados. Eles matam velhos, mulheres, crianças e bebês. Eles reúnem grupos de aldeões em valas e os executam com fogo de metralhadora. Eles queimam as cabanas, não há resistência. Nenhum tiro é disparado contra eles. Quando a carnificina termina, mais de 500 civis estão mortos. No início, o exército descreve o evento como uma vitória militar, relatando a morte de 128 combatentes inimigos. A verdade fica enterrada por mais de 1 ano. Mas um soldado chamado Ron Ridenour, que ouviu histórias sobre o massacre de seus colegas, se recusa a deixar o assunto morrer. Ele escreve cartas para o presidente, para membros do Congresso, para o Pentágono. Sua persistência finalmente força uma investigação. E o jornalista investigativo Seymour Hersh expõe a história para o mundo. As fotografias do massacre, tiradas pelo fotógrafo do exército Ronald Beral, são publicadas. As imagens de mulheres e crianças mortas empilhadas em uma estrada de terra chocam a consciência da nação e do mundo. My Lai se torna a sombra, a manifestação física do lado mais sombrio da guerra. Não foi um incidente isolado, mas foi o mais bem documentado e o mais chocante. Para o público americano, era a prova irrefutável de que a guerra havia corrompido a moral de seus próprios filhos. Historiadores debatem as causas de My Lai. Foi o resultado de algumas maçãs podres, como o exército inicialmente alegou. Ou foi o produto inevitável de uma estratégia que desumanizava o inimigo, que pressionava por altas contagens de corpos e que colocava jovens soldados sob um estresse psicológico insuportável. A maioria concorda com a segunda interpretação. My Lai não foi uma aberração, foi uma consequência lógica, embora extrema, da maneira como a guerra estava sendo travada. Uma curiosidade trágica e heróica daquele dia é a história do piloto de helicóptero Hugh Thompson e sua tripulação. Sobrevoando a aldeia, eles perceberam o que estava acontecendo. Eles pousaram o helicóptero entre os soldados americanos e um grupo de civis vietnamitas que estavam prestes a ser executados. Thompson ordenou que seu artilheiro atirasse nos americanos se eles começassem a atirar nos civis. Ele conseguiu resgatar um punhado de sobreviventes. Por suas ações, ele foi inicialmente condenado ao ostracismo e ameaçado com corte marcial. Levou 30 anos para que seu heroísmo fosse oficialmente reconhecido com a Medalha do Soldado. My Lai destruiu qualquer noção remanescente de que a guerra era uma causa nobre. Revelou a capacidade de escuridão que existia não apenas no inimigo, mas dentro de você mesmo. Com a opinião pública se voltando decisivamente contra a guerra e a moral de suas tropas em frangalhos, a Casa Branca precisa de uma nova estratégia, mas não é uma estratégia para vencer, é uma estratégia para sair. Quando Richard Nixon assume a presidência em 1969, ele promete paz com honra. A chave para alcançar isso é uma política chamada vietnamização. A ideia, na superfície, parece lógica e até mesmo nobre. Você vai gradualmente retirar as tropas de combate americanas e, ao mesmo tempo, treinar e equipar o exército do Vietnã do Sul, a RVN, para que eles possam assumir a luta e se defender sozinhos. É uma tentativa de mudar a cor dos corpos no campo de batalha. É a psicologia da retirada. Você não está perdendo ou recuando, você está capacitando seu aliado. Você está transferindo a responsabilidade. A vietnamização é, em sua essência, uma manobra de relações públicas. Ela permite que Nixon acalme o movimento anti-Guerra em Caça, trazendo os soldados de volta enquanto ainda projeta uma imagem de força e compromisso no cenário mundial. É uma tentativa de gerenciar
A psicologia da derrota. Para fazer a vietnamização funcionar, você despeja bilhões de dólares em ajuda militar no Vietnã do Sul. Você lhes dá os melhores tanques, aviões e artilharia. O RVN se torna, no papel, um dos exércitos mais bem equipados do mundo. Mas o equipamento não pode comprar o que mais falta: a liderança, a moral e a confiança do povo. O exército sul-vietnamita é atormentado pela corrupção. Os oficiais muitas vezes compram suas posições e estão mais interessados em enriquecer do que em liderar seus homens em combate. A deserção é galopante. Os soldados comuns não têm a mesma motivação ideológica que seus adversários do norte. Eles estão lutando por um governo que muitos veem como corrupto e ilegítimo. Historiadores veem a vietnamização como uma política condenada desde o início. Era uma tentativa de consertar um problema fundamental: a falta de legitimidade do governo do Vietnã do Sul. Com uma solução superficial, o equipamento militar ignorava a lição central da guerra, que o coração e a mente não podem ser comprados com armas. Uma curiosidade sobre esse período é a expansão secreta da guerra. Enquanto Nixon falava publicamente sobre a paz e a retirada, ele autorizava secretamente o bombardeio maciço do Camboja. A lógica era destruir os santuários norte-vietnamitas e as rotas de abastecimento da trilha Ho Chi Minh, dando tempo para a vietnamização funcionar. A revelação desses bombardeios secretos mais tarde causaria uma tempestade política nos Estados Unidos, aprofundando ainda mais a lacuna de credibilidade entre o governo e o povo. A primeira grande prova da vietnamização vem em 1971, com a Operação Lam San 719, uma invasão do Laos pelo ARVN para cortar a trilha Ho Chi Minh. As tropas americanas fornecem apoio aéreo, mas por lei não podem entrar no terreno. A operação é um desastre completo. O ARVN é duramente derrotado, sofrendo pesadas baixas e recuando em pânico. Imagens de soldados sul-vietnamitas se agarrando desesperadamente aos esquis de helicópteros americanos para escapar se tornam mais um símbolo do fracasso. A vietnamização se revela uma ilusão. Você está apenas adiando o inevitável, tentando construir um castelo de areia enquanto a maré sobe. Você pode sair da guerra, mas não pode levar a guerra com você. A confiança do público em você já estava em frangalhos. Mas em junho de 1971, ela é pulverizada. O jornal The New York Times começa a publicar trechos de um documento secreto do governo. Um estudo colossal de 7.000 páginas intitulado Relações Estados Unidos-Vietnã, 1945 a 1967, o mundo viria ao Alcon Hecklow como os Pentagon Papers. Este não era um vazamento de planos de batalha atuais. Era algo muito mais profundo e devastador. Era a história secreta da guerra, encomendada pelo próprio secretário de Defesa Robert McNamara, que queria entender como as coisas tinham dado tão errado. O estudo revelou uma verdade chocante: um padrão de engano sistemático que se estendia por 4 administrações presidenciais, de Truman a Johnson. Ele mostrava que o governo, em particular, havia mentido para o Congresso e para o povo americano sobre as razões para entrar na guerra, sobre as ações que estava tomando e sobre as chances de vitória. Os papéis desnudaram a mentira. Eles mostraram que os ataques do Golfo de Tonkin foram provocados e que o segundo ataque era, na melhor das hipóteses, duvidoso. Eles revelaram que o objetivo principal nunca foi defender a liberdade do Vietnã do Sul, mas sim conter a China e evitar uma derrota humilhante para os Estados Unidos. Eles mostraram que, em particular, seus líderes eram profundamente pessimistas sobre a guerra, mesmo quando, em público, projetavam confiança e prometiam a vitória. O homem por trás do vazamento era Daniel Ellsberg, um ex-analista do Pentágono que havia trabalhado no estudo. Ele, que antes era um defensor da guerra, ficou tão horrorizado com o que leu que sentiu que o povo americano tinha o direito de saber a verdade. Ele se tornou um dos mais famosos delatores da história.
Sua decisão de vazar os documentos foi um ato de desobediência civil que ele sabia que poderia mandá-lo para a prisão pelo resto da vida. A administração Nixon tenta desesperadamente impedir a publicação, alegando que ela ameaça a segurança nacional. O caso vai parar na Suprema Corte, que decide a favor dos jornais em uma vitória histórica para a liberdade de imprensa. Historiadores consideram a publicação dos Pentagon Papers o prego final no caixão do apoio público à guerra. Não era mais uma questão de opinião ou debate. Ali estava, em preto e branco, a prova de que a guerra havia sido construída sobre uma fundação de mentiras. O pilar psicológico que sustentava o esforço de guerra, a crença na boa-fé e na honestidade de seus líderes, desmoronou completamente. Uma curiosidade interessante sobre o caso é a reação de Nixon. Embora os papéis expusessem principalmente as mentiras de administrações anteriores, democratas, Nixon ficou obcecado com o vazamento. Seu medo paranoico de vazamentos e inimigos internos o levou a criar uma unidade secreta de operações especiais na Casa Branca, apelidada de Os Encanadores. A primeira tarefa deles foi invadir o consultório do psiquiatra de Daniel Ellsberg, na tentativa de encontrar informações para desacreditá-lo. Essa operação ilegal seria o primeiro passo no caminho que levaria diretamente ao escândalo de Watergate e à eventual renúncia de Nixon. A tentativa de encobrir as mentiras da Guerra do Vietnã acabou gerando um escândalo que derrubaria um presidente. A verdade, uma vez libertada, provou ser uma força mais poderosa do que qualquer exército. Depois dos Acordos de Paz de Paris em 1973, suas últimas tropas de combate finalmente vão para casa. Por um breve período, uma paz frágil se instala, mas todos sabem que é apenas um intervalo. A vietnamização é deixada para seu teste final, e ela falha espetacularmente. Na primavera de 1975, o Vietnã do Norte lança sua ofensiva final. O AVN, sem o apoio aéreo e logístico americano, desmorona como um prédio em demolição. Cidades que você lutou por anos para defender caem em questão de dias, às vezes horas. O avanço norte-vietnamita é tão rápido que surpreende até a eles mesmos. O clímax acontece em 30 de abril de 1975. Você está assistindo pela televisão. O mundo inteiro está assistindo. Os tanques norte-vietnamitas, com suas bandeiras vermelhas e douradas, rolam pelas ruas de Saigon. Eles não encontram resistência. Eles avançam em direção ao Palácio Presidencial, o coração do regime sul-vietnamita. O momento que se torna o símbolo indelével de todo o conflito é a imagem da queda de Saigon. Helicópteros americanos pousando no telhado da embaixada. Uma multidão desesperada de americanos e vietnamitas aliados tentando embarcar. Subindo em escadas precárias, implorando por um lugar no último voo para fora da cidade. É uma imagem de caos, pânico e abandono. A foto de um helicóptero Rio empurrado para fora do convés de um porte-aviões para dar espaço para mais um pousar captura a essência da retirada desesperada. A imagem final e icônica é a de um tanque norte-vietnamita quebrando os portões de ferro forjado do Palácio Presidencial. É o fim. 20 anos de esforço. Mais de 58 mil vidas americanas perdidas. Milhões de vidas vietnamitas destruídas. Tudo culmina naquele momento. Não é apenas uma derrota militar. É o colapso visual e psicológico de uma superpotência. A guerra termina não com uma batalha climática, mas com um suspiro de exaustão. Historiadores veem a queda de Saigon como o resultado inevitável de uma política construída sobre uma base falsa. A América nunca conseguiu criar um Estado sul-vietnamita viável e legítimo que pudesse se sustentar. Assim que o suporte de vida americano foi removido, o paciente morreu. Uma curiosidade sobre aquele dia final é a transmissão de rádio da Embaixada Americana. Para sinalizar a evacuação final, a rádio tocou a música White Christmas do Bing Crosby, um código surreal para que todos os americanos restantes soubessem que era hora de ir para os pontos de evacuação. No meio do calor e do pânico do Sudeste Asiático,
O som de um clássico natalino se tornou a trilha sonora do fim de uma era. A queda de Saigon não foi apenas o fim da guerra. Foi o fim da inocência americana. Foi a prova dolorosa de que havia limites para o seu poder, de que a sua riqueza e a sua tecnologia não podiam superar a vontade de um povo lutando por sua própria terra. A imagem do tanque quebrando os portões seria gravada na sua consciência nacional, um lembrete permanente de seu fracasso mais profundo e humilhante. Agora que o último helicóptero partiu e a poeira começou a baixar em Saigon, renomeada para a cidade de Ho Chi Minh, a sua atenção se volta para casa, para seus próprios veteranos e suas próprias feridas. Mas, por um momento, vamos virar a câmera. Vamos focar no vencedor. O que acontece com o Vietnã depois que você vai embora? A imagem de um povo unido e livre marchando em direção a um futuro socialista brilhante é a propaganda. A realidade é muito mais sombria. O custo silencioso para os vencedores é imenso. A terra está devastada. Estima-se que milhões de bombas não detonadas e minas terrestres ainda estejam espalhadas pelo campo, transformando fazendas em armadilhas mortais. A selva, envenenada pelo agente laranja, levará gerações para se recuperar. As crianças nascem com defeitos congênitos terríveis, um legado químico do seu desejo de eliminar a folhagem. O novo governo comunista unificado inicia um programa de reeducação. Centenas de milhares de sul-vietnamitas que estavam ligados ao antigo regime, de soldados e funcionários do governo, a professores e intelectuais, são enviados para campos de trabalhos forçados. Não são campos de extermínio, mas são lugares brutais de doutrinação fome e donca, onde muitos perecem. A liberdade pela qual tantos lutaram não se materializa. Em vez disso, um regime autoritário e repressivo se instala, eliminando qualquer forma de dissidência. A economia destruída por décadas de guerra entra em colapso. A fome se torna uma ameaça real. Isso leva a uma nova tragédia. A crise dos Boat People, os refugiados do mar. Centenas de milhares de vietnamitas, muitos de etnia chinesa que enfrentavam perseguição, fogem do país em barcos superlotados e precários. Eles enfrentam piratas, tempestades e a fome em uma busca desesperada por liberdade. Muitos não sobrevivem. Historiadores apontam que a vitória militar do Vietnã do Norte não se traduziu em uma paz próspera. A guerra destruiu o país de tal forma e o modelo econômico comunista se provou tão ineficiente que as décadas seguintes foram marcadas pela pobreza e pelo isolamento. Uma curiosidade amarga é que, pouco depois de expulsar você, o Vietnã se envolveu em outra guerra. Em 1979, eles invadiram o Camboja para derrubar o regime genocida do Khmer Vermelho, que ironicamente já havia sido apoiado por eles. Isso os colocou em um conflito fronteiriço direto com a China, que apoiava o Khmer Vermelho. Os aliados comunistas agora estavam lutando entre si. A lição aqui é profunda e desconfortável. Na guerra total, especialmente uma guerra civil prolongada por intervenção estrangeira, a noção de um vencedor claro é uma ilusão psicológica. O Vietnã conseguiu sua independência, seu objetivo de uma vida inteira, mas o preço foi a destruição de sua terra, a fratura de sua sociedade e a perda de milhões de vidas. A vitória veio com um custo tão inimaginável que a palavra vitória quase perde o seu significado. A guerra deixou cicatrizes tão profundas no vencedor quanto no perdedor. Enquanto o Vietnã lida com suas próprias cicatrizes, você volta sua atenção para os seus próprios filhos que retornam. Eles não voltam para desfiles de vitória ou para uma nação grata. Eles voltam para um país que está profundamente dividido e que quer, acima de tudo, o esquecer. Eles voltam para o aeroporto, tiram o uniforme e, de repente, são civis novamente. Mas a guerra não ficou para trás. Ela viajou com eles, alojada em suas memórias e em suas almas. O retorno para casa se torna, para muitos, a batalha mais difícil de todas. Eles enfrentam uma nação que não os compreende. Alguns os veem com pena,
outros com desprezo. Eles são chamados de assassinos de bebês por manifestantes anti-guerra, e ao mesmo tempo são ignorados por uma cultura que não sabe como lidar com a complexidade de sua experiência. Não há um lugar para eles. Eles são o lembrete vivo de uma guerra que a América quer apagar de sua memória. Isso dá origem ao que ficou conhecido como a Síndrome do Vietnã. Não é apenas o transtorno de estresse pós-traumático TIPT, que seria formalmente reconhecido mais tarde em grande parte devido à experiência do Vietnã. É uma ferida nacional mais ampla. É a relutância em comprometer tropas americanas no exterior, o medo de ser arrastado para outro pântano. É a desconfiança no governo e nas forças armadas. A guerra não terminou em 1975. Ela apenas mudou de local, do campo de batalha para a psique americana. Os veteranos carregam as cicatrizes mais profundas. Eles lutam contra o desemprego, o vício, o divórcio. As taxas de suicídio são terrivelmente altas. Eles são assombrados por pesadelos, por flashbacks, pela culpa do sobrevivente. Eles lutaram uma guerra sem frentes claras no Vietnã e agora enfrentam uma guerra sem frentes claras em casa, uma batalha contra seus próprios demônios internos. Historiadores e psicólogos veem a experiência do veterano do Vietnã como um ponto de virada na compreensão da guerra e do trauma. Forçou a sociedade a confrontar o verdadeiro custo humano do combate. Um custo que continua muito depois que as armas silenciam. A imagem do veterano como um herói impecável foi substituída por uma figura muito mais complexa e trágica. Uma curiosidade que ilustra a desconexão cultural é o tratamento dos veteranos em Hollywood. Nos primeiros anos após a guerra, eles eram frequentemente retratados como psicopatas instáveis, como Travis Bickle em Taxi Driver ou os personagens de O Franco Atirador. Eram figuras danificadas e perigosas. Levou anos, até filmes como Platoon e Nascido em 4 de Julho, feitos por veteranos como Oliver Stone, para que uma representação mais nuançada e empática começasse a surgir. A síndrome do retorno para casa foi a prova final de que a guerra não havia sido apenas uma derrota estratégica, mas uma profunda fratura cultural e psicológica. A América enviou seus jovens para lutar uma guerra que não entendia. E quando eles voltaram, a América não soube como recebê-los. Eles se tornaram fantasmas em seu próprio país, assombrados por uma guerra que todos os outros queriam desesperadamente esquecer. Então chegamos ao fim da nossa jornada, de volta à pergunta que nos guiou através da selva, dos túneis e das salas de estar. Por que a maior potência militar do mundo não conseguiu vencer a guerra do Vietnã? Depois de tudo que vimos, a resposta se torna clara e ao mesmo tempo profundamente complexa. Não foi por falta de poder de fogo. Você tinha mais do que o suficiente para transformar o Vietnã em um estacionamento lunar. Não foi por falta de bravura de seus soldados. Eles lutaram e morreram em condições terríveis. A guerra foi perdida porque você entrou em um conflito com as ferramentas erradas, lutando a guerra errada contra o inimigo errado. Você trouxe um martelo para um ambiente que exigia um bisturi. Você tentou aplicar a lógica da guerra convencional, de exércitos e frentes de batalha, a uma guerra revolucionária popular, onde a linha entre soldado e civil era invisível. Você focou no corpo, na contagem de corpos, ignorando a mente. Você pensou que poderia vencer pela força, sem entender que a sua força era a sua maior fraqueza. Cada bomba que você jogava, cada vila que você queimava, não quebrava a vontade do inimigo, apenas a fortalecia. Você se tornou o recrutador mais eficaz do Vietcong. A resposta final, a síntese de tudo, é que o coração venceu o poder de fogo. A determinação de um povo lutando por sua própria terra, por sua independência e por sua identidade, provou ser uma força mais resiliente do que o arsenal de uma superpotência lutando por uma teoria geopolítica abstrata 10.000 quilômetros de casa. A motivação fez toda a diferença. Para o soldado americano, esta era "por que estou aqui?". Para o guerrilheiro vietnamita, a resposta era óbvia: eu estou aqui porque esta é a minha casa.
Historiadores hoje concordam amplamente que a guerra era, em essência, invencível para os Estados Unidos, sob as condições em que foi travada. A única maneira de vencer teria sido uma invasão total do norte e uma ocupação de longo prazo. Um cenário que teria custado milhões de vidas e que era politicamente impossível. A guerra não foi perdida em uma única batalha. Foi perdida em 1000 pequenos cortes psicológicos, na arrogância de não entender o seu inimigo, na falha em ganhar os corações e mentes do povo vietnamita e na incapacidade de sustentar a vontade do seu próprio povo em casa. Uma curiosidade final para amarrar tudo isso é uma famosa citação atribuída a um coronel do Exército do Norte após a guerra. Em uma conversa com seu homólogo americano, o coronel americano teria dito: "Você sabe, você nunca nos venceu em uma única batalha." E o coronel vietnamita respondeu: "Isso pode ser verdade, mas também é irrelevante." Essa troca encapsula perfeitamente a desconexão fundamental. Você estava focado em ganhar as batalhas. Eles estavam focados em ganhar a guerra. Você estava jogando xadrez, enquanto eles estavam jogando um jogo diferente. Um jogo de paciência, resistência e vontade. Um jogo que eles dominavam e que você nunca aprendeu a jogar. O eco daquela guerra distante ainda ressoa hoje, um sussurro persistente nos corredores do poder e na consciência nacional. A síndrome do Vietnã, a hesitação em se envolver em conflitos prolongados e ambíguos, moldou a política externa americana por décadas. Cada debate sobre intervenção militar, seja no Iraque ou no Afeganistão, é assombrado pelo fantasma do Vietnã. A pergunta "isso será outro Vietnã?" se tornou um teste decisivo, um freio para o otimismo excessivo. A própria maneira como você trava a guerra mudou. A desconfiança em relação aos recrutas levou a um exército totalmente voluntário, mais profissional, mas também mais desconectado da sociedade em geral. A mídia agora é incorporada às unidades militares, uma tentativa de controlar a narrativa e evitar o tipo de cobertura independente que abalou a nação nos anos 60 e 70. Você aprendeu a gerenciar a psicologia da guerra, pelo menos em casa, mas a lição mais profunda, a de que o poder militar tem limites, é uma que você parece precisar reaprender constantemente. A história do Vietnã serve como um conto de advertência atemporal sobre a arrogância do poder, sobre a armadilha de subestimar um inimigo e, acima do tudo, sobre a falha em entender a cultura, a história e a motivação das pessoas cujas terras você invade. As cicatrizes no Vietnã também estão cicatrizando, embora lentamente. Hoje, o país é um parceiro comercial dos Estados Unidos. Cidades como Hanoi e Ho Chi Minh são centros vibrantes de capitalismo e cultura. Turistas americanos, incluindo veteranos, caminham pelas mesmas ruas que antes eram campos de batalha, mas sob a superfície moderna, a memória permanece. Cemitérios de guerra pontilham a paisagem, e as famílias ainda vivem com as consequências físicas e emocionais do conflito. Historiadores continuam a analisar a guerra, e novas perspectivas surgem à medida que os arquivos se abrem e as vozes vietnamitas são mais ouvidas. A narrativa não é mais apenas sobre o fracasso americano, mas sobre a complexidade da experiência vietnamita, suas divisões internas e o custo de sua vitória. Uma última curiosidade reflete essa mudança. O Memorial da Guerra do Vietnã, em Washington depois de Cristo, com seu muro de granito preto polido gravado com os nomes dos mais de 58 mil mortos, é um dos monumentos mais visitados da cidade. Não é uma estátua heróica de vitória. É uma ferida na terra, um lugar de reflexão silenciosa e luto. Seu design, controverso na época, captura perfeitamente o legado da guerra. Não como um triunfo, mas como uma perda profunda e duradoura. E ao tocar nesses nomes frios, você pode sentir o eco da lição final, uma lição escrita em granito e em memória. A lição de que, em algumas guerras, especialmente aquelas travadas contra a própria ideia de um lar, não existem vencedores, apenas diferentes graus de sobrevivência.
O eco daquele helicóptero partindo do telhado nunca desaparece completamente, lembrando-o de que o poder de uma nação não reside apenas em seu arsenal, mas em sua sabedoria para saber quando não usá-lo. A noite avança, e a história com seu peso e suas lições começa a se assentar. A tensão das batalhas, o zumbido dos helicópteros e o calor da selva dão lugar a um silêncio mais profundo e calmo. As figuras que povoaram nossa jornada, os generais, os soldados, os revolucionários, recuam para as páginas da história, seus ecos se tornando mais suaves. A adrenalina da narrativa agora se dissolve em uma corrente de reflexão tranquila. O ar em seu quarto parece mais estável, mais sereno. Você pode sentir o peso do seu corpo se aprofundando confortavelmente em seu colchão, cada músculo relaxando, liberando as últimas fagulhas de tensão do dia. As sombras no canto do quarto não são mais ameaçadoras, são apenas espaços de calma, lugares onde a mente pode descansar. A complexidade do mundo, com suas guerras e seus conflitos, pode ficar do lado de fora por um tempo. Aqui, neste espaço, há apenas a sua respiração, um ritmo suave e constante, como as ondas de um oceano tranquilo em uma noite sem vento. Cada inspiração traz calma, e cada expiração leva embora qualquer pensamento que ainda possa estar flutuando. A jornada de hoje foi longa, atravessou continentes e décadas, mas agora ela terminou. E com o seu fim, vem uma sensação de completude, a satisfação de ter aprendido algo novo, de ter compreendido um pouco mais o intrincado quebra-cabeça da experiência humana. Deixe que essa sensação de realização seja como um cobertor quente envolvendo-o em conforto e segurança. Não há mais nada a fazer, nada a resolver. Apenas descansar. Permita que sua mente se afaste suavemente das imagens e dos sons da história e se volte para o santuário interior do sono, um lugar de paz, de restauração, onde o corpo e a mente podem se curar. O mundo continuará girando, mas por enquanto, o seu mundo pode ser este momento de tranquilidade absoluta. Fim. Bons sonhos.